Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje 7 de abril de 2022, nós tivemos aí o pregão de quinta-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimento, mas têm caráter educacional. No pregão de hoje, o mini índice ele teve uma leve reação sobre a média de 20 períodos e a média de 200 períodos, né? No gráfico, isso no gráfico diário. No gráfico semanal, essa semana a gente teve uma correção na média de 8 períodos, tá? E aí, como podemos ver, é uma semana baixista, né? Esse aqui é o candle da semana, né? Afinal de contas, hoje é quinta, quarta, terça, segunda. Olha só, segunda, terça e quarta caiu. E só hoje teve uma leve movimento de alta, né? Que se configura como uma leve correção, né? Ou seja, os preços tocaram na média de 8, voltaram a subir. O candle de hoje é um doji, um candle de dúvida, né? Não é um candle de força, é um candle com um corpo pequeno, não demonstra força, né? Nem de alta, nem de queda, demonstra mais uma dúvida. E no DMI, o DI- já está acima do DI+, mas como eles estão próximos, o ADX está caindo. O que se configura, né, os últimos dias é um movimento lateral. Tá? O mini índice ele perdeu força, e aí foi esse movimento de correção no gráfico semanal. E aí vamos ver, hoje é quinta-feira, né, não vai ter movimento sim. Sexta-feira não é um dia de movimento definidor, é o último dia da semana, né, o que era para acontecer, já aconteceu, né? Um candle baixista para que os preços revertam todo esse movimento de queda que teve, né? O que tinha que ter um candle barra elefante, né? Que viesse romper o topo, o que os indicadores não demonstram, né? O DI- já está acima do DI+, indicando a tendência de baixa, né? Pelo menos as forças baixistas, né, predominando sobre as forças altistas, né, porque a priori o DI- ele cruza o DI+, depois que os preços já estão abaixo da média de 20, né, e aqui os preços ainda estão acima da média de 20 do gráfico diário, e o DI- já subiu acima do DI+, indicando que não tem força compradora. Afinal de contas, os preços eles não sobem em linha reta, né, tem movimentos de correção, isso, né, tá todo mundo careca de saber, e aí, né, teve um movimento de queda. As bandas de Bollinger estão afastadas. Então, assim, deve haver uma lateralização até que as bandas venham se comprimir de novo e venha a ocorrer momentum no gráfico diário do mini índice, tá? Até lá, o mercado, pelo menos o mini índice, ficará nesse marasmo. O mini dólar ele rompeu acima da média de 8 do gráfico diário, né? Era o primeiro patamar nosso de correção, agora vai buscar a média de 20 do gráfico diário em 4,90. Lembrando que no semanal os preços estão bastante afastados, né? No semanal a média de 8 está em 5,01, né? Um pouquinho só acima da média de 200 em 4,98, tá? Mas a gente vai trabalhar com o primeiro alvo em 4,90, né? Depois disso, vamos ver se ele vai corrigir. Para mim, ele vai buscar a média de 8 do gráfico semanal, tá? Os preços caíram muito, esticaram muito, né? Olha só, a média de 20 está lá em 5,42. Então, pelo menos na região dos R$5 o dólar deve voltar, no mínimo. Isso se não romper, porque é o seguinte, a gente vai ter que ficar de olho. Se romper a média de 200 aqui, ó, do gráfico semanal, aí já era. Aí ele vai buscar a média de 20 do gráfico semanal, que até lá já deve ter caído um pouco, tá? Ela não fica estacionada aqui, ó, em 5,42, tá? Ela vai, né, os preços podem até subir, ela vai caindo um pouco. Então, se por acaso os preços subirem até ela, devem encontrar na região de 5,25, né, a média de 20 do mini dólar, porque o mini dólar ele caiu, historicamente ele nunca caiu tanto assim. Aliás, ele já caiu outras vezes, mas foi num espaço de tempo maior, tá? Foi numa assim, entre 2 anos, né? Aqui não, aqui já virou para 2022 e neste ano já teve uma queda, então assim, foi a maior queda no menor espaço de tempo, né? Não foi a maior queda durante toda a história do dólar, não, foi a maior queda mais rápida, né? A queda mais rápida, na verdade, essa é a expressão correta, foi a queda mais rápida. O SP500 está no momento definidor também, né? Ele segurou na média de 20 também do gráfico diário, também fez um doji, um candle de dúvida,
também virou o DI-, tá, a configuração está igualzinha, né? Está idêntico ao Ibovespa. O Ibovespa está idêntico ao SP500. No gráfico semanal ele fechou um pouco abaixo da média de 20. Temos que esperar. Agora é esperar nessa semana fechar, não tem mais o que fazer, não tem decisão que tomar. Você não vai tomar uma decisão no final de uma semana, né, com os preços em volatilidade, numa semana que foi de correção, né? Você vai colocar a barba de molho e ficar de boaça, tá? Dos papéis que mais subiram, a LLD3 subiu forte. Ó, a priori, o candle de hoje ele sofreu uma agulhada. Mas é o seguinte, existe uma diferença entre o candle sofrer, né, as 3 médias passar pelo candle e acionar o setup da agulhada, tá? Por que eu digo isso? Porque isso aqui, ó, TASA 4. TASA 4 veio, os 3 candles transpassaram esse candle, as 3 médias, aliás. Aí eu já lancei, né? Falei, gente, teremos setup agulhada com o novo candle aqui. O que os preços fizeram? Não fez um candle que eu esperava, né? Fez um candle lateral. E aí eu fiquei com carão, né? E tive que ir em todas as plataformas que eu publiquei os estudos, tive que ir atualizar os estudos e mostrar, gente, na verdade a agulhada não foi para frente, né? A agulhada, o setup ele é acionado depois com candle, né? Olha só, tinha que ter esse candle e aí um candle acima, um candle de alta acima, empurrando a banda de Bollinger para cima. Aí este candle aqui seria referência. Não aconteceu, tá? O setup foi desarmado. Então, na verdade, o setup nem foi armado, porque ele seria armado se tivesse um segundo candle aqui em cima, né? Não teve. E eu já cantei a bola aqui já falei, ó, candle de alta sobre a média de 20 depois de uma correção, já é uma retomada da alta, então já temos uma agulhada. Mentira, não teve nada. Não que eu falei mentira, mas é porque não teve, porque eu fui muito antecipado. Então assim, as 3 médias estão transpassando o candle de alta sobre a média de 20, o DI mais cruzou acima do DI menos, beleza. Só que a banda de Bollinger está afastada, então assim, a única possibilidade é ter um candle de alta amanhã, né? E aí vai armar, não vai acionar. O que isso quer dizer? A entrada será ainda acima do candle, mas precisa ter um candle que empurre essa banda de Bollinger para cima. É somente nessa situação que o setup estará armado. Do contrário, não estará, tá? Porque está acontecendo a mesma coisa aqui, ó. ALLDR3, D3, aliás, não tem R. E aí TASA 4 não teve nada. E é a mesma situação, né? BKRM5 abriu em gap de alta, mas não tem nada, é só um movimento lateral, não tem padrão altista, baixista, não tem nada. TCS A3 também é um movimento lateral, né? Se os preços tivessem parado de cair na média de 20 e voltassem a subir empurrando a banda de Bollinger, teríamos o setup padrão comprador. Não temos diante do padrão formado. CBAV3 é um movimento de expansão, temos que esperar uma correção. CLCE3, um movimento de queda, é um movimento lateral, tá? Ele tem essa região de suporte aqui recente, uma região de resistência aqui em cima. Enquanto estiver dentro dela, nada a fazer. E FESA 4 também em movimento lateral. Olha só, eu tinha também desenhado há tempos atrás setas mostrando como que tinha sido a dinâmica dos preços, né? Olha só, tentou confirmar um possível pivô de alta, não confirmou, não foi pivô. E o mercado está lateral, ou seja, o mercado está indeciso, tá? Tivemos um movimento lateral no índice, no dólar, e aí vai ter nos principais papéis, principalmente os papéis que subiram, papéis que caíram, entendeu? Então, este é o cenário, é um cenário de indecisão, né? É um cenário de indecisão. Então tá aí, eu acho que isso é importante, porque eu publiquei, né, os estudos de TASA 4 e aí é importante eu falar sobre isso, né? Eu me antecipei muito. Se tivesse formado um candle aqui, aí eu poderia falar, gente, temos um setup armado. Aí seria armado, ou seja, eu colocaria a ordem programada de compra ali em cima, e o stop seria aqui embaixo. E mesmo assim, se os preços não viessem no terceiro pregão e rompessem aqui em cima, não teríamos o setup acionado. Tá? O padrão gráfico, às vezes ele ocorreu, mas o setup não.
Tá? Existe uma diferença entre setup armado e setup acionado. Setup armado é quando o padrão gráfico ocorre. E aí nós temos, em cima desse padrão gráfico, os parâmetros para entrada, stop, stop loss, stop gain. Tá? Ele armou. Beleza. E aí ele precisa acionar, ou seja, os preços precisam ir na direção que o padrão gráfico nos diz que os preços irão. Só que os preços eles podem não ir na direção que o padrão gráfico disse. Tá? O padrão pode ocorrer e pode não ser um padrão, ele não pode ser assertivo, ele pode não acertar o movimento posterior. Tá? Porque nenhum padrão gráfico tem 100% das vezes de certeza. Tá? Nenhum padrão gráfico ele ocorre com 100% das vezes. Nenhum. Então a gente tem que sempre pensar que os padrões ocorrem de uma natureza estatística. Tá? Então é isso. Então é isso, né? Não vou ficar analisar nenhum outro ativo nem nada, porque né, a priori os preços estão em movimento lateral, desde Petrobras, né? Petrobras forma um candle de alta hoje, um candle de força. Beleza, só que o ADX está em 13. Mesmo que ele tenha um movimento de alta, o indicador que mostra a força da tendência está muito baixo, né? E ele está ainda dentro de uma lateralização. E Vale, só para fechar aqui, vamos olhar Vale também, dentro de uma lateralização, né? Minério entrou em movimento lateral, Vale também entrou em movimento lateral, perdeu o time de alta, tá? Ele não está em padrão de alta, nem está em padrão de venda. Ele está sem tendência. Não tem leitura, não tem ferramenta, não tem indicador, não tem nada que venha dar parâmetro para fazer a operação. Se alguém vira para você e fala que não, Vale tem um movimento de compra, se romper aqui, não sei o que, o cara tá querendo, tá caçando pelo em ovo, tá? Tá caçando pelo em ovo, porque não tem timing. Olha só, as bandas de Bollinger em flat, movimento lateral, as três médias em movimento lateral, as médias móveis são indicadores, são rastreadores de tendência, sabe? A inclinação das médias mostra para onde que a tendência está. E aí nós temos a média de 200 de longo prazo, de 3, de 8 e de 20, todas as quatro médias laterais nem estão inclinadas nem para cima nem para baixo. E aí como é que o cara quer chegar aqui e falar, não, é momento de compra? Como? As quatro médias mais importantes estão andando de lado, mostrando que os preços estão andando de lado. Tá? Simples assim. Então o mercado está com um alto grau de decisão. Tem Covid, tem guerra, tem ano eleitoral, né? Os políticos já estão aí, né, falando asneiras, e aí as pesquisas já ficam oscilando, né? Como tem todo ano, né? Isso não é uma coisa típica desse ano, todo ano tem, tá? É muita volatilidade, é muita pesquisa também comprada, né? Um partido compra uma pesquisa, aí soltam achando que o cara tá ganhando, o cara tá perdendo, enfim, é um besteirol danado. E aí, com isso a bolsa de valores fica nessa oscilação, né? Então é momento de colocar a barba de molho e ficar flat. Qualquer dúvida à sua disposição, um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.